coração ouvir tua voz. Boa tarde, querida igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqui. Como é bom estarmos mais uma vez juntos, exaltando o nome do nosso Senhor, elevando ao Senhor a nossa adoração, e agora, juntos, nos colocarmos ao redor da palavra de Deus. É bom, não é? É bom nós pararmos um pouco para refletir na palavra de Deus. Essa é uma atividade sempre muito proveitosa. Nesse contexto que a gente está também, não é? Num contexto assim bem amplo, com bastante gente, e aí a gente abre a escritura, e ouve, e pensa, e anota aqueles que anotam, né? Mas também é bom fazer isso, às vezes, em encontros mais íntimos também, né? Com a família, com a célula, com irmãos, às vezes compartilhando. É bom. Eu tenho descoberto sempre, e de novo, como é bom nós conversarmos em cima do que a palavra de Deus nos fala. E nós estamos caminhando nesses dias, falando sobre as angústias do coração humano, e como o Senhor se relaciona conosco nessas nossas angústias. O tema dessa conferência tem sido Refrigera minha alma, e partimos lá no sábado do Salmo 23, falando que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque Ele é tudo que eu tenho, é nele que eu tenho todas as coisas. Não seria nada estar nos pastos verdejantes sem o pastor do lado, sem o Senhor do lado. Não seria nada estar nas águas tranquilas sem o Senhor do lado. E seria desesperador, como é, enfrentar o vale da sombra da morte sem o Senhor do lado. É desesperador. Então nós estamos sempre voltando e lembrando que o Senhor está conosco. E hoje eu quero falar com os irmãos nesse momento, agora essa tarde, e à noite nós vamos falar de outra coisa, mas é hoje ainda, né? Mas agora, nesse momento, nessa tarde, quero falar com os irmãos sobre um problema muito antigo, um problema do pensamento, da filosofia, da teologia, que ainda que seja um problema até que filosófico, ele é, no final das coisas, uma coisa muito prática que toca a nossa vida. É aquilo que os filósofos e os teólogos chamam de problema do mal. Já ouviram falar do problema do mal? O problema do mal basicamente é assim: por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou por que é que coisas ruins acontecem se nós estamos num universo com um Deus bom? É um problema filosófico, não é? Filosófico. Mas ele é um problema filosófico até você se encontrar com alguém que está enlutada. Ali já não é mais um problema filosófico, ali já é um problema prático. Como eu posso trazer consolo para alguém que está nessa situação? É um problema filosófico até você se encontrar com alguém que teve um diagnóstico de uma doença muito séria. Ali já não é mais um problema filosófico, ali já é amor. Ali já é como que as minhas palavras podem ser bálsamo. E é um problema filosófico até nós passarmos por esses problemas. Porque aí já não é mais filosofia, aí é a minha vida. Aí a coisa muda de figura. Aí já não é mais elucubrações tremendas falando sobre coisas e nomes. Aí já é como eu enxergo todas essas coisas. E a cada mensagem nessa conferência eu tenho trabalhado um sentimento. Na primeira nós falamos de maneira geral, mas a partir da segunda nós falamos de sentimentos. Falamos da ansiedade, ontem nós falamos da tristeza. E hoje eu quero falar também de um sentimento, uma palavrinha, que é a perplexidade. Perplexidade, que é quando você fica sem entender, você fica perplexo. Quando você é atingido por uma notícia que não faz sentido, quando você encontra uma situação
que não dá para você casar com a visão que você tinha de Deus. Quando uma má notícia chega à sua porta e de repente você já não sabe mais, porque parece que o seu chão sumiu. Num momento você está de pé, no momento seguinte você está numa queda livre da alma, sem ter onde se segurar. Tudo que estava ao seu redor parecia ilusão. É a perplexidade. É a perplexidade. Alguns confundem a perplexidade com a descrença, com a dúvida. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Não é simplesmente uma dúvida racional sobre algum problema que alguém te colocou. Como é que Deus pode existir ser? Não, não é isso, não. A perplexidade é quando a dor nos atinge tão forte, como um soco na boca do estômago. E de repente você se sente sozinho, sem explicação, diante de um mundo novo. A palavra de Deus fala desse sentimento a partir da história de um homem, que é Jó. Vocês conhecem, né? O pastor Rafael já sabia que ia ser sobre isso que eu ia falar, quando eu falei que era problema do mal, né? Já é Jó. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versos, tá? Espalhado. Você conhece a história de Jó, não conhece? Você conhece a história de Jó. Então nós vamos falar um pouquinho, passando por alguns versos dessa história. Pode abrir em Jó capítulo 1. Nós vamos caminhar um pouquinho pelo capítulo 1, um pouquinho pelo capítulo 2, e depois, no capítulo 3, a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo. Jó, capítulo 1. É uma história muito antiga, como as histórias da Bíblia são, não é? E que se conta a história desse homem, Jó. Um homem que era muito rico, muito rico. Ele tinha muitos bens, ele tinha uma família com muitos filhos, ele tinha muita riqueza mesmo, mas ele também era um homem muito justo. Ele era basicamente o homem mais justo sobre toda a terra. Ele era a pessoa que Deus olhava e na qual ele se alegrava de ter ali alguém andando nessa justiça. Era o homem mais justo. Então, diz a palavra de Deus que quando se reúnem os filhos de Deus, uma expressão que aqui em Jó está falando sobre os anjos, ali no versículo 6 do capítulo 1, quando eles se reúnem, vem também no meio deles o inimigo, Satanás. E aí ele então se coloca diante de Deus quase que para provocá-lo. Obrigado, irmã. Quase que para desafiá-lo, né? Aparece ali diante de Deus. E ali Deus já chama Satanás a observar a vida de Jó. Então ele diz ali no versículo 8, diz então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Foi Deus que falou isso sobre Jó, não era Jó que se achava o melhor não. Deus falou, não existe ninguém na terra como ele, não tem ninguém tão justo quanto Jó. Imagina Deus falando isso sobre você, né? Sobre mim ele não pode falar não, eu tenho certeza. Eu imagino que nenhum de nós pode levar essa ideia também de que ele possa falar sobre nós, mas sobre Jó ele falou. É o homem mais justo em toda a terra, não tem ninguém na terra como ele. Íntegro, ele evita o mal, ele se afasta do mal. E o texto vai dizendo como Jó caminhava na vontade de Deus. Ele diz antes, não é? Ainda no início do capítulo 1, como ele se preocupava com seus filhos, orava por eles, pedia para que o Senhor tivesse compaixão deles, caso eles tivessem pecado. Um homem muito justo, muito reto. Então Satanás faz uma provocação, ele diz assim, olha, tudo bem, ele é justo desse jeito, porque ele é rico, porque ele tem tudo. Ele pode então caminhar na retidão, ele pode andar na certeza de que todas as coisas estão indo bem. Quero ver, se eu tirar tudo isso dele, se ele vai continuar sendo um homem íntegro. O Senhor está falando da justiça de um homem que não precisa se preocupar com a vida.
E ele pode então viver uma vida de gratidão e louvor ao Senhor, porque ele tem tudo. Mas vamos ver se isso é retidão e santidade sinceros, ou se isso é interesse. Se ele só parece te amar tanto assim porque tem tudo, ou se de fato ele demonstra essa retidão toda. Então o Senhor diz a Satanás que ele poderia tirar todos os seus bens, só não poderia tocar na sua vida, só não poderia tocar no seu corpo. Então aí vem uma sequência de tragédias. E o texto traz tragédias sequenciais tão profundas, tão duras, tão difíceis, que nos ajuda também a colocar as nossas tragédias pessoais em perspectiva. Elas não chegam, na maior parte das vezes, nesse nível de dor que Jó enfrentaria. Então ele começa a dizer ali no versículo 13 do capítulo 1, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam passando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ele perdeu ao mesmo tempo todos os seus rebanhos, todos os seus empregados, todos os seus bens e todos os seus filhos. Ao mesmo tempo. Quão profunda é essa dor? Quão difícil é enfrentar esse tipo de luta. Acho que não conseguiríamos imaginar o tamanho da perplexidade quando isso acontece com alguém. Quando algo semelhante acontece, mas algo dessa natureza, só em grandes catástrofes, como terremotos, ou como furacões, ou uma guerra, tudo mudou. Talvez nós até justificaríamos se, na profundidade da tristeza, Jó, de fato, abrisse mão da fidelidade que ele mostrou até então, e começasse a viver uma vida dissoluta, se entregasse aos vícios, à bebida, e começasse a tentar afogar a sua dor num copo de vinho. Talvez se nós fôssemos um de seus amigos que vivia ali perto, diríamos, coitado, enfrentou tantas coisas e agora só lhe sobrou o vinho para lhe consolar. E até faríamos aquilo que na internet a gente chama de passar um pano, que é ver alguém fazendo alguma coisa errada e diz, mas deixa, ele pode. Mas os padrões de Jó eram muito mais altos que os nossos. Então ele toma uma atitude surpreendente, diz lá no versículo 20, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, fez até um barulho de rasgar, vocês viram? É minha mão aqui segurando a antena, né? Você já me avisou sobre isso. Vou segurar mais em cima aqui. De novo. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Nós ficaríamos nos perguntando, talvez, por que isso? Por que isso aconteceu comigo? Qual é a grande questão que acontece aqui para eu passar por isso? Mas Jó, de maneira muito certeira e muito convicta, diz, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Admirável, firme, bonito. Jó, forte, confiando num Deus forte.
Muito bonito. Então o diabo volta a falar com Deus. E Deus fala, viu? Você tentou, mas falhou. E aí o diabo fala, não, mas você não deixou eu tocar na sua pele, você não deixou eu tocar no seu corpo, não deixou eu dar a ele alguma doença. Deixe-me dar a ele alguma doença, e o Senhor vai ver se ele não vai voltar-se contra o Senhor. Então o Senhor diz no versículo 6 do capítulo 2, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ela se raspava, sentado entre as cinzas. Olha só, além de ter perdido tudo, ele fica agora doente, com feridas da sola dos pés até a ponta da cabeça. E os irmãos que já passaram por problemas de saúde, ou que enfrentam problemas de saúde, sabem quanto isso nos acaba também, não é? É um tipo de frustração diferente. Perder bens, passar por dificuldades no contexto e sentir na própria pele o quanto isso é diferente. Ele enfrenta isso também. E ele fica se raspando com um caco de telha. A sua esposa lhe dá um conselho. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele responde, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mais uma vez, forte diante da provação, forte diante da tribulação. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu receberia o bem de Deus e não receberia o mal. Se Deus dá o bem, Ele dá o mal também. Então eu recebo esse mal que vem de Deus, porque eu recebo o bem dEle também. Ele deu, Ele tira. Que piedade, que coisa bonita. Não... Acho que foi. Pode pegar aqui? Vamos. Som, pronto, vamos com esse aqui. Não é bem o tipo de testemunho que a gente está acostumado a ouvir, não é verdade? Já viu alguém subir no púlpito para falar assim, irmãos, está tudo dando errado na minha vida, perdi todas as coisas, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Senta, e os irmãos falam, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, porque Ele perdeu tudo. Não é bem o testemunho que a gente costuma ouvir, não é? Mas é o que Jó está falando aqui. É o testemunho que ele está dando. E nós olhamos e admiramos e pensamos, essa é a resposta. Essa é a resposta. O dia que eu for atingido por uma dor muito profunda, eu preciso ficar firme, eu não posso quebrar, eu tenho que ser como Jó. Eu tenho que ser firme como Jó. Então aí vem alguma notícia ruim, vem alguma situação ruim e eu quebro, e eu falo, ai meu Deus. Além de eu estar triste pelo motivo, eu estou triste porque eu quebrei, porque eu não aguentei, porque eu sou fraco. E alguns fazem até uma relação com isso, ligam uma coisa na outra, acreditam que a firmeza da sua fé, a firmeza da declaração de fé que ele tem, resultará na bênção que ele receberá. Se vier uma tentação, se vier uma provação, uma tribulação, uma tristeza, me atingir, e eu disser, eu confio no Senhor e não vou chorar, e não vou deixar quebrar o meu coração por isso, então o Senhor vai me abençoar lá na frente. Aí vem mais um problema, aí eu falo, não, mas eu vou ficar ainda mais firme. Aí vem mais um problema, não, vou continuar firme. Porque Jó ouviu uma notícia atrás da outra, e depois ele mesmo ficou doente, e ele fica firme, e ele não peca. Só tem uma coisa que a gente esquece, que a história não para aqui. Esses são só 2 capítulos do livro. Tem mais 40 para frente. E até aqui ele está firme, todas as palavras dele são firmes. Mas aí continua. A partir do versículo 11 do capítulo 2, os seus amigos chegam. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou a terra sobre a cabeça.
Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Agora veja o versículo 1 do capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. O que Jó tinha dito até agora? Quais eram as palavras de Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Depois, não vou amaldiçoar ao meu Deus, não vou. Receberia o bem que vem de Deus e não o mal, firmeza até agora. Mas aí a terceira vez que ele fala, ele amaldiçoou o seu dia. No versículo 3, ele começa a dizer: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que disse nasceu um menino. Veja só, ele estava firme quando ele perdeu tudo. Ele estava firme quando ele ficou doente. Mas agora no capítulo 3, ele está reclamando. Por quê? Se quando as tragédias aconteceram ele não reclamou, mas agora ele reclamou. O que aconteceu? O que é que ele não soube lidar? Porque é exatamente isso que aconteceu. Na cabeça de Jó, e a gente pode saber disso pelas falas do resto do livro, e é sobre isso que o livro de Jó fala, o mundo estava já decodificado, ele sabia como é que o mundo funcionava. O mundo funcionava assim, na teologia de Jó da época. O mundo funcionava assim: quem faz coisas boas, recebe coisas boas. Quem faz coisas más, recebe coisas más. Deus é justo. Se eu fizer coisas boas, eu receberei coisas boas. Se eu fizer coisas más, ainda que pareça que eu tenha algum lucro da minha maldade, em algum momento aquilo se voltará contra mim. E eu terei uma consequência ruim daquilo que eu fiz, que eu pratiquei. O mundo estava claro para ele. Então, quando chega a notícia de que tudo aquilo estava acontecendo com ele, ele fala: o Senhor deu, o Senhor tirou. Em que sentido? Alguma coisa eu fiz. Alguma coisa de errado eu fiz. E o Senhor é justo. Seja o Senhor justo. Se eu sou culpado de alguma coisa, perfeito. O Senhor deu, o Senhor tirou. Quando ele fica doente, ele diz: eu recebo o bem de Deus, mas eu acredito tanto na justiça de Deus, que eu acredito até quando ela volta contra mim. Então tudo bem, eu receberia o bem de Deus e não o mal. Eu sirvo um Deus justo, eu amo o fato de que Deus é justo, e vou reclamar da justiça de Deus? Não, Deus é justo, eu estou recebendo o mal, porque alguma coisa de mal eu fiz. E aí se passam 7 dias, em silêncio. Ele pode suportar perder tudo. A teologia dele dava conta. A teologia dava conta dele ficar doente. Mas a teologia dele não dava conta da perplexidade. Não dava conta da falta de resposta. 7 dias pensando no que aconteceu. E ele não encontrou resposta. A gente sabe disso, porque a gente continua o livro e vê que ele fica se perguntando, e se perguntando, e se perguntando, e ele nunca tem a resposta. Por que é que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz? Ele chega a lançar a Deus uma pergunta e dizer: Senhor, eu não sei, ou eu fiz alguma coisa de errado que está oculto para mim, ou o Senhor tem prazer em torturar o justo. Ele dá 2 opções para Deus só. Que audácia, né? Dar opções para Deus. Senhor, ou uma coisa ou outra. Ele dá 2 opções para Deus. A teologia dele dava conta da justiça e da injustiça, mas a teologia dele não dava conta da perplexidade, não dava conta das tragédias que acontecem sem que nós entendamos por quê. E nós encaramos essas tragédias na nossa vida. Nós encaramos essas dores na nossa vida. Nós enfrentamos momentos de dor, de luto, de perda, de desespero. E achamos que devemos ficar fortes, porque se não ficarmos com a fé muito forte, o Senhor não nos recompensará. Então a gente sente uma culpa dupla. E a gente fica: não, preciso crer, eu preciso acreditar, isso vai passar. Amanhã a coisa vai ser melhor. E a gente fica firme. Até um dia que a gente quebra. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus é forte quando você é forte. Mas Deus é forte quando você é fraco. Ele não deixa de ser forte nunca. Ele não é um Deus que exige que você esteja sempre forte,
Porque ele mesmo disse, quando o apóstolo Paulo passou por uma frustração de perplexidade, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. O apóstolo Paulo tem um espinho na carne, a gente não sabe o que é isso. Possivelmente era uma doença, como Jó. E ele clama ao Senhor 3 vezes para que essa doença seja tirada. E o Senhor disse, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode ser fraco diante de Deus, porque Deus é forte. Deus não está lá assim, dentro do seu templo, e você bate na porta e fala, Senhor, o Senhor pode, por favor, trazer um benefício para mim? Ele fala, você crê de todo o coração? Sim, Senhor, eu não duvido nem um pouquinho. É mesmo? De vez em quando. Então não, pá, fecha a porta e te manda embora. Deus não faz isso. Pelo contrário, a palavra de Deus tem uma história maravilhosa, maravilhosa, em que Jesus encontra o pai de um jovem endemoniado. E aí esse pai se aproxima de Jesus Cristo. E ele diz para Jesus assim, se quiseres, tu podes curar meu filho. E aí Jesus olha para ele e fala, se quiseres? Que tipo de... Tu crês? E a resposta desse homem é uma lição para todos nós. Ele diz a Jesus, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Veja, creio, mas nem sempre. Creio, mas não creio. Creio, mas tenho dúvida. Eu creio, Senhor, mas se tem alguém que pode lidar com as vezes que eu não creio, é o Senhor. Senhor, tome o meu problema, lide com o meu filho, lide com o meu problema, lide com a minha tristeza, mas lide comigo também. Não dependa da força da minha fé, porque ela é fraca. Lide comigo. Deus é forte quando você é forte, Deus é forte quando você é fraco. Você não precisa negar o seu estado limitado, porque você é ser humano, você não é Deus. Apresente-se diante de Deus como você é. Ele te receberá se você chegar com um sorriso nos lábios no meio da tribulação, mas Ele também te receberá se você chegar com lágrimas nos olhos, mesmo que cercado de coisas boas, por causa de algo que está te entristecendo. Ele te recebe, venha diante dEle, coloque-se diante do Senhor. Jó passa 7 dias sem entender o que é que aconteceu com ele. E o que acontece nesse momento é que o Deus que Jó acreditava desaparece. Nós falamos a partir do Salmo 23, eu sempre faço essa referência porque a ideia era que aquele início suportasse o resto das palavras, né? Então você que não estava aqui no primeiro dia, procura lá depois no YouTube da igreja. Mas nós dissemos que é numa relação com o Senhor que nós temos todas as coisas. É numa relação com Ele que nós somos satisfeitos. Mas quando a visão que você tem de Deus é desafiada pelas circunstâncias, você pode se sentir sozinho. É uma crise de fé. Eu acreditei num Deus que fazia coisas boas para os bons e coisas más para os maus, mas agora eu vejo que a realidade não é assim. Jó de repente se encontra sozinho, porque o Deus em quem ele acreditava, na verdade era um ídolo. Era uma estátua de Deus, que não tinha todos os aspectos de Deus. Era uma ideia de Deus, que ele construiu, mas que não era o Deus da Bíblia. As crises de fé e a perplexidade geralmente são um conflito entre quem Deus é e quem a gente pensava que Ele era. E esse exercício de tentar entender como é a realidade em Deus, nos ajuda muitas vezes a purificar a nossa visão de Deus mesmo. Jó sente uma frustração, Jó sente perplexidade, Jó está decepcionado com a visão de Deus que ele tinha. E eu quero dizer isso também para os irmãos, que é importante nós pensarmos nesse assunto a partir desse texto, porque Jó aqui está decepcionado com Deus, ou com quem ele achava que Deus era. Ele está frustrado com Deus, ele está perplexo a respeito de Deus. Porque no final, toda frustração pode levar até uma frustração com Deus. Veja, imagina que você fez um plano. Em 2020, eu vou
abrir o meu negócio, eu vou fazer um restaurante, e ele vai ser maravilhoso, e ele vai ter todo um ambiente, e ele vai ser super legal e tal. Aí em março, fecha tudo, fecha restaurante, fecha shopping, fecha igreja, fecha escola, fecha faculdade, fecha tudo. Meu plano era esse, mas o meu plano não foi concretizado, eu estou frustrado. Mas aí você começa a pensar sobre isso e pensa assim, peraí, mas essa pandemia me pegou de surpresa, mas ela não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia. Deus, por que é que o Senhor deixou eu tomar esse caminho, se o Senhor sabia que eu ia perder dinheiro nesse negócio? Entendeu? Toda frustração pode levar a uma frustração com Deus. Você namora 5 anos, bastante tempo, né? Vou casar, ano que vem eu caso, e chega no ano seguinte, rompe o noivado, desmancha, problemas, e aí você pensa, eu não esperava isso, mas esse rompimento não pegou Deus de surpresa. Senhor, por que é que o Senhor deixou eu ficar 5 anos com esse cara, ou 5 anos com essa menina? Toda frustração pode me levar a uma frustração com Deus. Mas aí quando eu olho para a história de Jó e vejo que ele está frustrado com Deus, mas vejo que Deus não o abandonou, e vejo que ele continua nesse exercício de tentar compreender isso, a gente começa a ver que nem toda frustração, ou melhor, que toda frustração diante de Deus é também uma oportunidade de renovo. Porque tem uma coisa, se eu faço um plano e Deus tem outro plano, só tem um jeito do plano de Deus dar certo, se o meu for frustrado, entendeu? Se eu estou fazendo um plano, mas o plano de Deus é outro, é muito melhor que o meu plano seja frustrado do que eu concretizá-lo, porque esse não é um plano de Deus. Então toda frustração, toda decepção, todo momento de mudança de rumo, é um momento de eu olhar para onde é que está Deus nisso tudo. É o momento de olhar para onde está Deus nisso tudo. Então renovar o meu relacionamento com Deus, entender para onde é que eu ando agora. Se tudo o que você quer e planeja sempre dá certo, eu acho que os seus planos não são os mesmos de Deus, porque é impossível que em nós mesmos nós planejemos com a nossa sabedoria limitada aquilo que a sabedoria de Deus tem. Eu acho impossível que nós tenhamos um itinerário para a nossa vida tão perfeito que até Deus olha e fala assim, concordo, hein? Vou até jogar o meu fora, vou ficar com o seu. Eu acho que isso não acontece. Frustração faz parte da vida. Decepções fazem parte da vida. E num extremo, todas elas seriam com Deus, a não ser que nós partamos de uma realidade de fé, que é a de entender que os planos de Deus são melhores que os nossos, porque eles são. Jó demora para entender isso. E aí ele fica lá conversando com os amigos dele, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele fica debatendo, e os amigos respondem, os amigos falam um monte de borracha lá para eles, né? Usa essa palavra aqui, borracha? Né? Fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Abobrinha, né? Usou uma palavra mais antiga, fala um monte de abobrinha para ele. E ele responde, e aí eles ficam nesse debate, até que Deus aparece, aí Deus finalmente dá uma resposta para Jó, amém? Não, amém não. Sabe o que Deus faz? Só faz perguntas. Deus não fala uma resposta para Jó. Deus não chega para Jó e fala assim, Jó, deixa eu te contar um negócio, você vai morrer de rir, cara. O diabo veio lá falar comigo. Ele disse assim, duvido que você deixe eu mexer com a vida dele. Eu falei, vai lá então, mexe. Deus não faz isso. Deus só faz perguntas para Jó. Ô Jó, quem tu acha que tu é? Onde é que você estava quando eu fiz as estrelas e os filhos de Deus cantavam em meu nome? Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos do universo? Onde você estava quando eu fiz tudo isso que você está vendo aí? Você por acaso pode dominar alguma das minhas obras? Você pode pescar o Leviatã? Você pode amarrar o Bemute, animais monstruosos?
Você pode lidar com algumas dessas realidades que eu criei. E Jó vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. E aí ele vai entendendo que Deus é soberano e Ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. Deus é soberano. E aí você pode até achar assim, puxa, mas se Ele é soberano, por que essa soberania, não é? Deixa que coisas ruins aconteçam. E eu vou lidar com esse sentimento daqui a pouco, mas esse não foi o sentimento de Jó, não. Jó fala lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os meus podem, os seus podem, mas os de Deus não podem. Eu sei que tudo podes, que tudo sabes, que tudo crias, que tudo sustentas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando eu planejo alguma coisa e esse meu planejamento é frustrado, o Senhor continua soberano. Quando eu tenho alguma ideia e ela não vai para frente, o Senhor continua soberano. Ou quando eu estou muito contente e algo terrível acontece comigo que eu não esperava, o Senhor continua soberano. E você pode confiar nisso. Nada que aconteça na sua vida escapa das mãos de Deus. E isso é um descanso para você. Presta bem atenção. Você não tem condições de manter a sua vida como ela é pelos seus próprios esforços. Não se iluda. Não se iluda. Por isso, cada dia de manhãzinha faz um exercício. Agradeça a Deus. Porque você não tem condições. Reconhece que mesmo que todo o seu esforço te leve a desfrutar de algum prazer, e isso acontece, o livro de Eclesiastes fala disso, não é? De nós aproveitarmos aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho, mesmo que isso aconteça, lembre-se que tudo isso é dádiva de Deus, não é sua, não é fruto da sua mão. Lembre-se, agradeça a Deus. Você não tem condições de garantir que as coisas vão seguir a maneira como você acha que elas devem seguir. Você não tem condições de fazer isso. Reconheça a grandeza de Deus, e é isso que aconteceu com Jó. Deus falou para Jó, olha, eu domino todas essas coisas, eu criei tudo isso, você está questionando os meus planos, os meus caminhos. E aí Jó diz, Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, coisas que eram além daquilo que eu podia lidar. O Senhor é que pode todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E qual foi a bênção que Jó tirou disso? Ele tirou uma bênção, não tirou? Vocês sabem. Ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus queridos, essa é uma lição amarga para nós. Nós conhecemos maravilhas de Deus quando passamos por tribulações. Por que é uma lição amarga? Porque eu gostaria que todas as lições de Deus que eu tenho na minha vida fossem só bonança, só alegria. Mas na dificuldade, eu conheço maravilhas de Deus. Eu conheço mais a Deus enfrentando dor e sofrimento. E por isso a palavra de Deus me ensina a dar graça em qualquer circunstância. Porque eu consigo ver Deus nos pastos verdejantes, mas eu só consigo reparar que eu sou protegido pela sua vara e seu cajado quando eu estou no vale da sombra da morte. Nos pastos verdejantes eu não vejo utilidade para a vara e o cajado de Deus. Não tem nenhum lobo aqui perto. Mas quando eu estou passando pelos vales da sombra da morte, o Senhor espanta os lobos que estão ao meu redor, mesmo eu cheio de medo de ser devorado. Eu consigo ver algo que eu não conseguia em outro contexto. Jó demonstra a glória do conhecimento de Deus. Eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu achava que esse mundo era sobre bons se darem bem e maus se darem mal.
mas agora os meus olhos te veem, e eu sei que tudo isso é para a sua glória de alguma maneira. Então a minha postura nesse momento é me arrepender, me vestir de humildade, me lançar no pó e me arrepender por ter falado coisas que eu nem sabia o que era. Esse quebrantamento de um grande Deus. Mas eu sei que essa resposta para o problema do mal é insatisfatória, eu sei. Se você está sentindo que ela é insatisfatória, fique tranquilo, eu acho insatisfatória também. Eu não gostaria de sair daqui hoje, se eu estivesse ouvindo alguém pregar esse livro, e eu não gostaria de sair daqui com a certeza de que as coisas podem dar mal e pode simplesmente ser Deus que quer que isso aconteça e boa, tchau. Não é uma mensagem que eu gostaria de ouvir. Não gostaria de ir embora e pensar que amanhã todas as coisas que eu mais amo e mais prezo nessa vida podem desaparecer sem nenhuma razão. E no final eu ter que dizer assim, esse é Deus. Eu acho que não casa muito bem com Deus do Salmo 23. É porque Jó não é um livro completo. Cuidado. Nenhum livro da Bíblia é completo. A Bíblia é completa, nela completa. Jó não é um livro completo. Ele é um livro que conta uma história até um ponto. Ele conta a história do relacionamento com Deus conosco até um ponto. Ele explica que o mundo tem coisas más até um ponto. Mas a Bíblia continua essa história depois do livro de Jó. E ela não nos dá uma resposta para a pergunta por que coisas más acontecem com pessoas boas. Ela não dá uma resposta. Ela não diz assim, é porque é assim, ou por isso. Ela não diz. Mas ela mostra uma outra coisa. Porque Jó era o homem mais justo que existiu na face da terra, até nascer um outro homem em Belém. E ali está o homem mais justo que Jó. Ali está o maior e verdadeiro Jó, Jesus Cristo. Jó enfrentou a tribulação, a tristeza, a dor, mas não conseguiu lidar totalmente com a perplexidade. E ele nunca teve uma resposta para a sua perplexidade. Mas o homem de Nazaré, Jesus Cristo, o justo sofredor, mais justo que Jó e mais sofredor que Jó, porque o sofrimento de Cristo é o sofrimento do mais justo pelos injustos, é o sofrimento do pecado da humanidade toda, é a maior dor que qualquer pessoa pode sentir. Este homem levou na cruz os nossos pecados, levou na cruz os nossos medos, levou na cruz a nossa ansiedade, levou na cruz a nossa tristeza mortal, mas ele levou na cruz também a nossa perplexidade. Porque lá na cruz, Jesus Cristo também fez uma pergunta. Lá na cruz, Jesus também fez um porquê. Preso no Calvário, preso na cruz do Calvário, ele eleva ao Senhor as palavras: Deus meu, por quê? Por que me abandonaste? Quando você sentir-se da mesma maneira como Jó, como Jesus, Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? Senhor, parece que o Senhor não está comigo. Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que esse tipo de coisa aconteceu? Por que eu estou sofrendo essa dor? Por que o Senhor levou essa pessoa? Por que, Senhor? Talvez você não ouça uma resposta começada com um porquê, mas você vai ouvir lá da cruz de Cristo um eu te amo. Um eu te amo. O Senhor escolheu não nos dar uma resposta para essa pergunta, mas dar uma garantia de que até a nossa perplexidade Ele levou para a cruz. E lá na cruz, Ele diz: aconteça o que acontecer, mesmo que você não entenda todas as coisas, saiba que nada vai acabar com o meu amor por você. Então, no meio do vale da sombra da morte, você pode não ver fim, você pode não ver luz, eu ainda te amo. E pode ser que ainda nessa vida, o que te faz sofrer, vai passar.
E você daqui uns 10 anos vai olhar para trás, para esse momento de tristeza que você diz, e você vai dizer: Senhor, que maravilha, eu estou num outro estado, num outro momento, eu estou tão feliz. Mas pode ser que essa dor você vai levar até o túmulo, mas dali não passa, porque ali você vai se encontrar com o amor perfeito e eterno de Deus. E aí quando você levar essa tristeza até o túmulo, do outro lado o Senhor vai abrir os braços e dizer: eu não te disse que eu te amo. Eu não te disse que eu te amo. Entende? A gente não tem a resposta que deixou Jó perplexo, mas a gente pode ter certeza que Jesus levou essa perplexidade na cruz. E quando eu estou profundamente angustiado, eu posso achar que todas as coisas mudaram, que o mundo inteiro mudou, que o meu chão sumiu, mas eu sei de uma coisa com toda certeza, a base das minhas certezas a respeito da vida inteira: Deus é amor, e eu vivo no amor dele. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar então? Coloque-se diante de Deus agora, vá diante de Deus com as suas fraquezas, com as suas forças. Isso, vamos ficar de pé, isso. Obrigado que vocês sempre me lembram disso, é bom, não é? Que a gente fica mais atento na oração, eu acho. Fala com Deus, coloque diante do Senhor o seu coração, seja com alegria, seja com tristeza, seja com força e firmeza, seja meio vacilante, seja o que for, coloque-se diante de Deus, fala com o Senhor agora. Se você está bem, não está passando pelo que Jó falou, declara o seu amor a Deus agora. Mas se você está sofrendo, pede que o amor de Deus seja realidade clara na sua vida. Vamos orar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.